Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para ajudarem a ampliar o nosso alcance. Você já deu uma curtida? É importante para nós. Hoje vamos explicar por que o melhor presidente da história do Brasil é Getúlio Vargas e não Lula. Sabemos que o presidente Lula faz do seu terceiro e atual mandato um projeto político ambicioso, um projeto de poder. Em tese, Lula teria realizado a promessa de reinstalar a democracia no Brasil e iniciado o compromisso de reconstruir a nação, devastada pelos retrocessos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Na prática, porém, o atual governo Lula praticamente parou nas promessas, sem resultados concretos em favor dos brasileiros. Até agora não se viu deslanchar a tão prometida reconstrução, promessa que Lula jurou, aos prantos, ser a sua prioridade. Lula, embora já tenha cometido erros, assumiu o atual mandato com a preocupação de não errar e de prometer um governo mais à esquerda do que os mandatos anteriores. Suas promessas parecem grandiosas: transformar o Brasil em potência de primeiro mundo, criar uma revolução social extinguindo a pobreza e promovendo o desenvolvimento pleno da nossa economia. E não para por aí. Lula quer ter o protagonismo mundial, intervindo no acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, na esperança do presidente brasileiro ser reconhecido como aquele que evitou a Terceira Guerra Mundial e, quem sabe, com isso ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Lula também quer estar associado à geopolítica multipolar dos países emergentes, através de sua parceria política e econômica com a China. Com tudo isso, Lula pretende manipular a história a seu favor. O que vamos alertar é muito diferente do que fazer história, pois a preocupação de Lula não é transformar a humanidade por meio de uma grande mudança, mas intervir em vários processos políticos para ter fama e prestígio, mesmo que seu envolvimento seja bastante tendencioso e oportunista e só produza factoides. Lula trata a história como se ela fosse a sua serviçal. Lula quer ser o dono da história e trata o destino como se fosse seu poço de desejos, seu gênio da lâmpada. O que Lula quer com tais atitudes é se promover criando um legado sensacionalista com o mero propósito de causar impressão, supervalorizando seus projetos paliativos de grife, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, e sendo reconhecido pela suposta missão em reconstruir o Brasil e promover a paz mundial. Através dessas façanhas forjadas de maneira tendenciosa, Lula quer passar para a posteridade como o maior presidente de toda a história do Brasil. Mas será mesmo? Lula pode ser conhecido como o maior presidente da história do Brasil? O maior líder político entre todos que tivemos? O presidente que mais fez realizações para o povo brasileiro? A resposta, com certeza, é não. Lula não tem condições para obter este reconhecimento. Não trouxe transformações profundas e duradouras para o povo brasileiro, só realizando medidas paliativas. Além disso, Lula erra em se intrometer em assuntos políticos alheios, como alguém que mete o nariz onde não é chamado. Esses assuntos políticos, como o caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, podem muito bem serem resolvidos pelo Conselho de Segurança da ONU. E Lula não vai colocar o Brasil no primeiro mundo porque, em termos socioculturais, o nosso país está deteriorado e profundamente devastado, com bregalização cultural, subcelebridades e uma onda de burrice e estupidez que não será resolvida pela chuva de dinheiro do Ministério da Cultura. Com tantos problemas neste sentido, Lula está longe de ser o maior presidente da história do Brasil, até porque o maior presidente de nossa história foi Getúlio Vargas, e ele continua e continuará imbatível. Getúlio Vargas, em seus 2 mandatos, enfrentou um quadro de atraso tão profundo que ele começou a desmontar com a Revolução de 1930, um golpe com sabor de contragolpe contra as velhas oligarquias, dando fim à República Velha comandada por corruptos fazendeiros mineiros e paulistas. E ele não viajou imediatamente para os Estados Unidos, Ásia e Europa achando que com isso estaria reconstruindo o Brasil. Vargas realmente transformou o país. Criou a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, e implantou o salário mínimo. Instituiu a justiça eleitoral e o direito do voto à mulher, criou o Código Florestal, o atual IPHAN, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Previdência Social e os institutos de aposentadorias e pensões, embriões do atual INSS. Vargas regulamentou as universidades públicas e criou também o atual BNDES e propostas que mais tarde deram origem à Eletrobras. São realizações que, no contexto do Brasil na época, derrubaram muitas estruturas arcaicas e trouxeram transformações significativas e duradouras para o povo brasileiro.
Já Lula, mesmo que tenha realmente se esforçado para promover progresso econômico e social, não realizou mudanças estruturais. Além disso, muito do que ele fez foi aproveitando legados anteriormente trazidos a partir do projeto progressista de Getúlio Vargas. Lula apenas realizou projetos de grife, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, que não representam a ruptura definitiva dos quadros de pobreza que afligem a maioria dos brasileiros. Os benefícios dessas medidas foram, além de incipientes, bastante frágeis, e Lula não rompeu com os ideais capitalistas nem ousou muito na realização de progressos para as classes populares. E o cenário cultural, através de uma articulação entre a mídia empresarial e as elites intelectuais, não só manteve como ampliou e agravou os padrões degradantes da bregalização vigente desde a ditadura militar. Lula nunca fez um projeto político que transformasse profundamente o Brasil, tanto que seu programa apenas agiu parcialmente para melhorar a vida da população, mas sem promover conscientização sociopolítica para o povo pobre nem tornar os poucos benefícios duradouros e evolutivos. Os dois governos Lula, o primeiro governo Dilma Rousseff e o segundo dela, ceifado pelo golpe de 2016, não criaram meios para fazer com que os poucos progressos sociais fossem mantidos e abriram caminho para os retrocessos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. E hoje Lula parece muito desorientado, pior do que nos dois mandatos anteriores, com uma performance governamental decepcionante que dificilmente trará um progresso real para os brasileiros. Um sinal de que Lula nunca se interessou por rupturas estruturais está no salário, pois o petista, na ironia de hoje estar brigando com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, por conta dos juros altos, nunca agiu para superar, de maneira significativa, as perdas salariais trazidas por anos de sucessivo arroxo salarial que o avô do economista, o célebre Roberto Campos, decretou quando era ministro do Planejamento da ditadura militar. Lula apenas promoveu pequenos aumentos salariais nos dois governos anteriores e no atual mandato está até pior, repetindo os critérios de salários desvalorizados vigentes durante o governo de Jair Bolsonaro. Getúlio Vargas pode ter sofrido pressões golpistas e até perdeu a vida por conta disso, mas ele realizou ações valiosas que causaram grande impacto e cujo legado reflete até nossos dias. Já Lula, capaz de fazer uma festa absurda por causa de uma redução fajuta do preço da carne, dificilmente fará realizações de grande impacto, se limitando a usar do malabarismo de sua propaganda pessoal para mostrar um presidente 1000 vezes melhor do que é na realidade. Getúlio Vargas foi grandioso, Lula só está sendo grandiloquente e muito pretensioso. Por hoje é só. Agradecemos a atenção. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.